Há um momento na vida em que o coração sabe que não dá mais para viver preso às mesmas limitações, às mesmas desculpas, às mesmas repetições de um passado que não representa quem você realmente é. Esse momento é agora. Se você está ouvindo estas palavras, não é coincidência. Há um propósito em cada encontro. E Deus não coloca algo no seu caminho sem uma razão. A sua vida não foi criada para sobreviver no limite, mas para transbordar. Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E abundância não é apenas dinheiro, é plenitude, paz, liberdade, propósito, alegria e sim recursos para cumprir tudo o que você nasceu para fazer. Napoleon Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Isso significa que antes de qualquer mudança externa, a transformação começa dentro. A prosperidade é, antes de tudo, um estado mental e espiritual. Você não atrai o que deseja apenas com palavras, mas com aquilo que se torna a sua crença mais profunda. A palavra de Deus nos ensina que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso quer dizer que a sua vida hoje é o reflexo dos pensamentos que você aceitou como verdade ao longo dos anos. E aqui está a boa notícia. Você pode escolher novos pensamentos, novas verdades, novas sementes para plantar no campo fértil da sua mente. Hoje eu quero que você entenda que chegou a sua hora. O tempo de esperar acabou, o tempo de duvidar acabou, o tempo de se contentar com pouco acabou. Há um Deus que te chama para mais. Há uma força dentro de você que está pronta para despertar. E há um universo inteiro respondendo à sua vibração. Respire fundo e diga com convicção: eu nasci para prosperar. Este é o meu tempo. Toda mudança verdadeira começa com uma decisão interna. Não importa quanto dinheiro você tenha agora, qual seja a sua profissão ou quais obstáculos estejam no seu caminho, enquanto a decisão de prosperar não for firme dentro de você, nada do lado de fora se sustentará. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Gideão, por exemplo, se via como o menor da sua casa, de uma das famílias mais humildes, mas Deus o chamou para liderar uma grande vitória. Antes de conquistar no campo de batalha, ele precisou conquistar dentro de si a identidade de líder. A mudança começou na mente, não nas circunstâncias. Napoleon Hill estudou centenas de homens e mulheres de sucesso e percebeu que todos, sem exceção, tinham algo em comum. Decidiram que iam vencer antes mesmo de terem os recursos. Eles não esperaram que as condições perfeitas chegassem. Eles criaram essas condições a partir de uma decisão inabalável. Essa decisão não é apenas um pensamento passageiro, ela é um pacto consigo mesmo. É olhar para os seus medos e dizer: eu não sou mais controlado por vocês. É encarar a conta bancária, talvez ainda no vermelho, e declarar: eu não pertenço a essa realidade para sempre. A minha história está mudando agora. Mas atenção, decidir prosperar não é sobre ganância, é sobre alinhamento. É entender que a prosperidade é parte do plano de Deus para você viver com dignidade, cumprir o seu propósito e ser um canal de bênção para outros. Quando a sua motivação está alinhada com isso, você ativa algo muito maior do que apenas a força de vontade. Você conecta a sua decisão a um propósito divino. Por isso, antes de continuar, feche os olhos por um momento e declare no seu interior: eu decido prosperar. Eu escolho alinhar meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações com a abundância que Deus já preparou para mim. Essa é a semente. E como todo plantio, o que você plantar agora com fé e constância vai se manifestar no tempo certo. A sua mente é como um campo fértil. Tudo o que você planta ali, rega todos os dias e alimenta com emoção, cedo ou tarde cresce e se torna parte da sua realidade. Essa não é apenas uma ideia bonita, é uma lei mental e espiritual. A Bíblia já nos revelou esse princípio há milhares de anos. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Observe que não diz assim como ele deseja ou assim como ele sonha.
Diz assim como pensa no coração. O pensamento que domina o seu interior molda o que você vê, o que você atrai e como você age. Napoleon Hill, depois de estudar mais de 25.000 pessoas, descobriu que todo grande realizador mantém um pensamento central, claro e persistente. Ele o chamou de pensamento dominante. É aquele que ocupa o topo da sua mente todos os dias, que influencia as suas decisões e que se torna como um ímã, atraindo tudo o que está em harmonia com ele. Pense nisso. Se o seu pensamento dominante é medo, a sua vida será moldada pelo medo. Se o seu pensamento dominante é escassez, mesmo quando você tiver oportunidades, vai agir como se não tivesse. Mas se o seu pensamento dominante for prosperidade, abundância, propósito e confiança, o seu comportamento, as suas palavras e até as suas escolhas começarão a refletir isso. Aqui está a chave. Você não precisa esperar sentir prosperidade para pensar nela. É justamente o contrário. Você pensa, repete e visualiza até que isso se torne tão natural na sua mente que o seu coração aceite como verdade. E quando o coração acredita, o corpo age em coerência. Os agricultores não esperam que a chuva caia para só então plantar. Eles plantam antes com fé de que o clima vai cooperar. Da mesma forma, você planta o pensamento dominante de prosperidade hoje, mesmo que as circunstâncias ainda pareçam secas. A fé é a água que alimenta essa semente até ela brotará. Então pergunte a si mesmo: qual é o pensamento que mais ocupa a minha mente nos últimos dias? Ele está me aproximando da vida que quero ou me afastando dela? Agora, escolha conscientemente um novo pensamento dominante. Pode ser uma frase simples como: a cada dia, Deus me abre novas portas de prosperidade. Ou, eu sou guiado pela sabedoria divina e atraio abundância com naturalidade. Repita, escreva, visualize, faça desse pensamento o seu companheiro constante. Porque, como Rio dizia, o que quer que a mente alimente continuamente, ela trará à existência. Prosperar não é apenas sobre ganhar mais, é, antes de tudo, sobre eliminar o que está bloqueando o fluxo da abundância na sua vida. E um dos maiores bloqueios que existem é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez não é apenas pensar que o dinheiro é pouco, ela é mais sutil. É acreditar que nunca é suficiente, que as oportunidades são limitadas, que sempre falta algo para começar. É olhar para a vida com medo de perder, em vez de confiança para criar. A palavra de Deus nos mostra a diferença entre quem pensa em escassez e quem pensa em abundância. Quando o povo de Israel estava diante da terra prometida, Deus havia dito que aquele lugar era deles, que lá havia leite e mel em abundância. Mas muitos, ao olhar para os gigantes, recuaram e disseram: nós não podemos. Eles são mais fortes que nós. É a voz da escassez. Ela enxerga a promessa, mas foca no obstáculo. Napoleon Hill explicava que a mente subconsciente aceita como verdade qualquer ideia repetida com emoção. E quando a emoção é de medo ou dúvida, essa programação cria mais motivos para você sentir medo e duvidar. É como se a mente dissesse: se isso é importante para ele, vou trazer mais disso. Mas existe um caminho para quebrar essa programação: substituição consciente. Você não luta contra um pensamento de escassez tentando forçá-lo a ir embora. Você o substitui por um pensamento de abundância, repetido até que se torne natural. Por exemplo, se a sua mente diz: não tem para todo mundo, responda imediatamente: o meu Deus supre todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Se surge o pensamento: eu não consigo, declare: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é negar a realidade, é criar uma nova realidade a partir da raiz. Porque toda escassez externa começa como escassez interna, e toda prosperidade visível começa como prosperidade invisível no coração e na mente. Então hoje decida eliminar a escassez do seu vocabulário. Evite frases como: eu não tenho, é difícil demais, isso nunca acontece comigo. Substitua por declarações de poder:
e abundância. Faça isso todos os dias até que sua mente se acostume com o novo padrão. Porque, como Rio dizia, o homem é o senhor do seu destino apenas quando é o senhor dos seus pensamentos. A prosperidade verdadeira não começa com dinheiro, começa com fé. E aqui não estou falando de uma fé teórica ou apenas religiosa, mas de uma força viva, prática, que molda pensamentos, sentimentos e ações. A Bíblia define assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Isso significa que a fé é viver como se o que você deseja já fosse real, mesmo antes de ver qualquer sinal externo. Napoleon Hill, em suas pesquisas, chegou exatamente ao mesmo ponto. Toda realização duradoura nasce de um desejo ardente, misturado com fé. Ele dizia que fé é um estado mental que pode ser induzido pela repetição de afirmações e pela visualização constante do que se quer alcançar. Fé não é esperar sentado. Fé é agir com a convicção de que o resultado virá. É como plantar uma semente e cuidar dela todos os dias, sem cavar o solo para verificar se está germinando. Você sabe que a vida está trabalhando, mesmo que ainda não possa ver. E a fé, quando se mistura com o propósito certo, se torna uma força criadora. Ela começa a reorganizar a sua mente, a filtrar o que você vê, a mostrar caminhos que antes pareciam invisíveis. Uma pessoa que vive pela fé vê oportunidades onde os outros veem obstáculos. Enxerga portas onde os outros só veem paredes. Mas aqui está o segredo: fé e dúvida não podem habitar no mesmo espaço. Se a cada pensamento de confiança você coloca um pensamento de medo, é como dar 2 passos à frente e 2 para trás. O resultado é estagnação. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer a uma montanha: move-te, e ela obedecerá. Esse não é apenas um discurso simbólico, é um princípio espiritual e mental. Quando a fé se torna dominante, nada é grande demais para ser superado. Por isso, a partir de hoje, comece a cultivar essa força criadora. Alimente a sua mente com histórias de vitória, com palavras de promessa, com declarações de prosperidade. Faça da fé o seu pensamento dominante, porque, como o Rio afirmava, qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. E é a fé que sustenta essa crença até que se torne realidade. Desejo por si só é apenas uma faísca. Para que ele se torne fogo, é preciso combustível, direção e constância. Muitas pessoas vivem com desejos vagos, querem prosperar, querem ter uma vida melhor, mas não transformam esse desejo em algo definido. E é aí que está a diferença entre quem sonha e quem realiza. A Bíblia nos dá um exemplo claro. Em Abacu 22, quando Deus diz: escreve a visão, grava-a bem nas tábuas, para que possa ser lida até correndo. Isso é propósito definido, algo claro, registrado, que pode ser lembrado e seguido mesmo nos momentos de pressa ou desafio. Napoleon R. estudou isso profundamente. Ele descobriu que todas as pessoas de grande sucesso tinham um propósito definido e um plano para alcançá-lo. Rio afirmava que um desejo só se torna irresistível quando é convertido em um objetivo claro, escrito e reforçado todos os dias com fé. Aqui está o processo para transformar seu desejo em propósito definido. Clareza total. Defina exatamente o que você quer. Não diga apenas, quero prosperar. Diga, por exemplo, quero gerar uma renda mensal de X através de um trabalho que amo e que abençoa outras pessoas. Para definido, estabeleça uma data para alcançar. Isso cria senso de urgência e foco. Plano de ação. Liste o que você vai fazer diariamente para chegar lá. Pode ser estudar, aplicar novas estratégias, fazer contatos, desenvolver habilidades. Afirmação diária. Escreva o seu propósito como se já fosse realidade e repita-o com emoção todos os dias. Conexão espiritual. Apresente o seu propósito a Deus em oração. Peça direção, portas abertas e sabedoria para agir.
Quando você une desejo, clareza, ação e fé, o seu propósito deixa de ser um sonho distante e se torna uma realidade em construção. E lembre-se, obstáculos virão, mas quando a sua visão é clara e está gravada no seu coração, nenhum vento contrário é capaz de apagar a chama. Como está escrito em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Prosperidade verdadeira não é apenas alcançar metas pessoais, é viver em sintonia com a visão que Deus já escreveu para a sua vida antes mesmo de você nascer. A Bíblia diz, em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Isso significa que a sua prosperidade não é um acaso, é parte de um projeto divino. Napoleon Hill afirmava que um propósito é mais poderoso quando está ligado a algo maior que o próprio interesse pessoal. Ele chamava isso de propósito principal, definido com impacto positivo. Quando o seu objetivo não é apenas ganhar, mas servir, abençoar e melhorar a vida de outros, a energia que sustenta esse propósito se multiplica. Alinhar-se à visão de Deus é fazer perguntas profundas. O que eu estou construindo vai beneficiar apenas a mim ou vai gerar frutos para outras pessoas? O que eu faço está em harmonia com meus valores e princípios. O que eu estou buscando é algo que eu poderei apresentar a Deus com alegria. Quando você busca respostas sinceras a essas perguntas, começa a perceber ajustes necessários. Às vezes, é preciso mudar a rota. Outras vezes, é preciso apenas aprofundar o compromisso com o que já está fazendo. E aqui está o segredo. Quando você alinha o seu propósito ao plano de Deus, as portas certas se abrem no tempo certo. Você deixa de depender apenas do seu esforço e passa a contar com a direção e a força da inteligência divina que Hill tanto descrevia. Aquela conexão invisível que coloca as pessoas certas no seu caminho, inspira ideias no momento exato e cria oportunidades que você jamais poderia forçar sozinho. A prosperidade que vem de Deus é completa, não traz peso, não destrói relacionamentos, não fere princípios, pelo contrário, ela constrói, fortalece e amplia a sua capacidade de fazer o bem. Por isso, hoje ore e declare: Senhor, alinho meus pensamentos, meus sonhos e minhas ações com a tua visão para a minha vida. Guia-me para a prosperidade que vem de ti e que honra o teu nome. A mente humana é como um jardim. Ela vai produzir frutos de acordo com as sementes que você planta e rega todos os dias. E a forma mais eficaz de plantar essas sementes é por meio da repetição consciente. Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, o processo de alimentar a mente subconsciente com ideias, frases e imagens específicas até que elas se tornem parte da sua identidade. Ele dizia: a repetição de afirmações leva à crença, que uma vez que a crença se torna convicção profunda, as coisas começam a acontecer. A Bíblia já havia revelado esse princípio em Josué 18, quando Deus instrui: medita na minha palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nela está escrito. Assim prosperarás e serás bem-sucedido. Meditar dia e noite é repetir, é manter na mente o que você deseja ver na vida. Mas atenção, a repetição não funciona se for automática e sem sentimento. É preciso clareza e emoção. Clareza para saber exatamente o que você quer gravar na mente. Emoção para envolver o subconsciente, que responde mais ao que você sente do que ao que apenas pensa. Aqui está um método simples para usar a repetição de forma consciente. Escolha de 3 a 5 afirmações poderosas ligadas à sua prosperidade. Por exemplo, eu sou guiado pela sabedoria divina para oportunidades certas, ou a abundância flui para mim de maneira constante e harmoniosa. Repita-as diariamente, de preferência ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Visualize cada frase como se já fosse realidade. Imagine os detalhes.
Sinta a gratidão antecipada. Ancore suas afirmações a ações. Por exemplo, sempre que abrir sua carteira, repita: o dinheiro circula livremente na minha vida. Com o tempo, essas repetições começam a substituir pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. O seu comportamento muda, as suas escolhas se alinham ao seu objetivo e, como consequência, as circunstâncias também começam a se mover, porque, como o Rio afirmava, você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. E se você treinar a sua mente para pensar prosperidade, ela vai encontrar caminhos para transformar isso em realidade. A gratidão é uma das forças mais poderosas que você pode cultivar se deseja prosperar. Ela não apenas muda o seu estado emocional, mas também reorganiza o seu foco, a sua energia e a sua capacidade de atrair o que deseja. A Bíblia é clara em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês. Não diz para agradecer apenas quando tudo vai bem, mas em tudo. Isso porque a gratidão é um ato de fé. É declarar que Deus está agindo mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Napoleon Hill, depois de entrevistar homens e mulheres extraordinários, percebeu que todos tinham um ponto em comum. Sabiam valorizar e agradecer pelas pequenas vitórias, mesmo antes das grandes chegarem. Ele afirmava que a gratidão cria uma mentalidade de abundância, e a mente, ao sentir-se abundante, começa a atrair mais motivos para continuar grata. A gratidão é como um iã. Quando você foca no que já tem de bom, você amplia a sua capacidade de perceber e receber mais. Por outro lado, quem foca apenas no que falta, vive num estado de escassez que repele oportunidades. Aqui está como você pode usar a gratidão para acelerar sua prosperidade. Prática matinal. Ao acordar, liste mentalmente ou escreva 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Inclua coisas simples, como o ar que respira, a saúde, o teto sobre sua cabeça, gratidão antecipada. Agradeça não apenas pelo que já tem, mas também pelo que está a caminho. Por exemplo, sou grato pela oportunidade incrível que está chegando, ou sou grato pelo crescimento financeiro que já está acontecendo. Transforme queixas em gratidão. Sempre que sentir vontade de reclamar, respire fundo e substitua a reclamação por algo positivo. Expresse a gratidão em ações. Generosidade é gratidão em movimento. Quando você compartilha, doa e ajuda, você afirma ao universo que confia no fluxo da abundância. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma decisão diária. E quando ela se torna um hábito, a sua vibração muda. Você começa a enxergar portas abertas, onde antes só via paredes. Como o Rio dizia, o homem que vive em gratidão está sempre preparado para receber, porque a sua mente está aberta à abundância. Você pode ter um propósito definido, fé, afirmações diárias e gratidão, mas se não proteger a sua mente contra influências negativas, será como plantar um jardim e permitir que ervas daninhas cresçam sem controle. A Bíblia nos orienta em Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração nesse contexto é proteger a mente e as emoções de tudo o que pode corromper o que você está construindo internamente. Napoleon Hill chamava isso de controle do ambiente mental. Ele afirmava que a mente subconsciente absorve tudo o que é repetido com emoção, seja positivo ou negativo, e que, se não houver vigilância, a negatividade do mundo exterior se infiltra e começa a sabotar o seu progresso. Influências negativas podem vir de muitos lugares, conversas cheias de pessimismo e crítica, notícias que espalham medo, ambientes onde só se fala em falta e crise, pessoas que zombam dos seus sonhos ou plantam dúvidas no seu coração. Blindar a mente significa escolher cuidadosamente o que você vê, ouve e com quem passa seu tempo. Isso não significa viver isolado, mas sim filtrar o que você permite entrar.
Aqui estão 3 passos para blindar a sua mente. Filtro de informação. Limite a exposição a notícias e conteúdos que geram medo e ansiedade. Substitua por livros, áudios e vídeos que fortaleçam sua fé e visão de prosperidade. Círculo de influência. Passe mais tempo com pessoas que acreditam em crescimento, que te inspiram e te motivam. Afaste-se, quando possível, de quem constantemente drena sua energia. Autodefesa mental. Quando ouvir algo negativo, não aceite como verdade automática. Questione e substitua mentalmente por uma afirmação positiva. A sua mente é o seu bem mais precioso. Se você permitir que seja constantemente alimentada por dúvida, crítica e medo, a sua vibração cairá e com ela a sua capacidade de atrair oportunidades. Como está escrito em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, se houver algo digno de louvor, pense nessas coisas. Blindar a mente é manter o jardim limpo, para que as sementes de prosperidade cresçam sem serem sufocadas. Prosperidade não é resultado de um esforço isolado, mas da repetição diária de escolhas certas. É um estilo de vida. E para manter sua mente e seu espírito alinhados com a abundância, você precisa de um ritual, um conjunto de ações que, feitas com constância e intenção, moldam a sua identidade e o seu destino. A Bíblia nos mostra esse princípio quando Jesus, em Lucas 5,16, retirava-se para lugares solitários e orava. Isso era um hábito, um padrão. Se até ele cultiva práticas diárias para se fortalecer espiritualmente, quanto mais nós precisamos criar um tempo para fortalecer nossa mente e alinhar nossos pensamentos com a visão de Deus. Napoleon Hill também observou que os grandes realizadores tinham rotinas específicas, quase sagradas, para manter a mente focada. Ele chamava isso de alimentação mental intencional. Programar-se todos os dias com pensamentos e imagens alinhadas ao propósito. Aqui está um exemplo diário de prosperidade que você pode aplicar imediatamente. 1. Silêncio e respiração. 5 minutos. Ao acordar, antes de pegar o celular, sente-se em silêncio. Respire profundamente e agradeça a Deus por mais um dia. Isso acalma a mente e abre espaço para a clareza. 2. Afirmações de poder. 5 minutos. Escolha 3 a 5 frases que expressem a prosperidade que deseja viver. Por exemplo, a cada dia, minha vida é enriquecida com novas oportunidades. Sou guiado pela sabedoria divina em todas as minhas decisões. A abundância flui livremente para mim e através de mim. Repita com convicção e visualize-as como realidade. 3. Leitura inspiradora. 10 minutos. Leia um trecho da Bíblia ou um livro de crescimento pessoal que fortaleça a sua fé e visão. Substitua o bombardeio de notícias da manhã por palavras que constroem. 4. Visualização criativa. 5 minutos. Feche os olhos e imagine cenas da vida que você deseja viver. Veja os detalhes, sinta a emoção, viva mentalmente essa realidade. 5. Ação intencional. Escolha pelo menos uma ação no dia que te aproxime do seu objetivo. Pode ser fazer uma ligação, estudar algo novo, criar um projeto ou cuidar melhor do que já tem. 6. Revisão noturna. 5 minutos. Antes de dormir, reflita sobre o dia e agradeça pelo que aconteceu, inclusive pelos desafios que te fizeram crescer. Reforce suas afirmações antes de fechar os olhos. Quando esse ritual se torna um hábito, você não depende mais apenas de momentos de motivação. Você cria um sistema interno que mantém a sua mente na rota da prosperidade. Como Hill dizia, não espere por um momento extraordinário para mudar a sua vida. Comece agora com pequenas ações diárias e o extraordinário virá até você. Ao longo desta jornada, vimos que prosperidade não é um evento que acontece por acaso, mas um processo que começa dentro de você, na forma como pensa, sente e age todos os dias. A palavra de Deus nos lembrou que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é
e que ele já tem planos de prosperidade e esperança para a sua vida. Napoleon Hill reforçou que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E nós unimos esses dois pilares para te mostrar que prosperar é viver em harmonia entre fé e ação. Agora, a escolha está diante de você. Você pode ouvir estas palavras, sentir-se inspirado e ainda assim voltar à rotina antiga. Ou pode decidir que hoje marca o início de uma nova fase. Você aprendeu que o pensamento dominante molda a realidade, que a mentalidade de escassez é um veneno silencioso, que a fé é a força criadora que sustenta o impossível até que ele se torne visível, que o desejo precisa se tornar propósito definido para ter poder, que alinhar-se à visão de Deus abre portas que o esforço humano jamais abriria, que a repetição consciente grava a prosperidade no subconsciente, que a gratidão acelera o processo, que proteger a mente é essencial para manter o foco e que um ritual diário transforma o extraordinário em hábito. Tudo isso é um mapa, mas um mapa só é útil se você decidir caminhar. Não espere as circunstâncias ficarem perfeitas. É a sua decisão agora que fará as circunstâncias mudarem. Declare com fé: este é o meu tempo. Eu escolho prosperar. Eu me alinho com a abundância que Deus já preparou para mim. E então, haja. A prosperidade não virá apenas pelo que você pensa, mas pelo que você decide fazer com o que pensa. Comece hoje, continue amanhã e mantenha-se firme, até que viver prosperidade seja tão natural quanto respirar. Lembre-se, a semente já foi plantada, o solo da sua mente está fértil. A fé é a água, a ação é a luz, e o tempo certo de colher será inevitável, porque chegou a sua hora de prosperar, e ninguém pode impedir o que já foi decidido dentro de você. E se ao final de tudo isso, você sente que essa mensagem tocou seu coração, que esse é o tempo de colocar em prática o que aprendeu, existe um passo extra, simples, acessível e poderoso, que pode fortalecer ainda mais essa jornada. Um material chamado O Imã da Abundância, um guia direto e prático, com métodos, afirmações, fundamentos espirituais e exercícios para te ajudar a reprogramar sua mente, alinhar sua vibração com a abundância e viver tudo aquilo que Deus já preparou. Não se trata de mais um conteúdo, e sim de um mapa de aplicação diária para sustentar esse novo estado de consciência. E o melhor, custa apenas R$ 27,70. Menos do que muitos gastam em algo que não transforma nada. Mas lembre-se, esse livro não é o milagre. Você é o milagre quando decide agir com fé e constância. Se sentir no coração que é hora de dar esse passo, siga. Se não, apenas continue praticando o que ouviu aqui, porque já tem tudo dentro de você.